Eu quero cumprimentar você, a senhora, o senhor, com bom dia, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo o enfrentamento. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 4, é um texto muito conhecido. Vou ler do versículo 1 ao 11. Dizem assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Hoje é 9 de agosto de 2023. Pessoal, não precisa nem de eu falar, né? Vocês estão percebendo que eu estou muito doente. Quer dizer, eu acho que é essa virose, gripe, mas em nome de Jesus nós vamos deixar a palavra do dia hoje. Na verdade, eu havia proposto no meu coração falar sobre outro assunto. Mas como eu estou nessa condição, né, não estou com muita condição de falar, só esse texto básico que eu li aqui já é a mensagem do dia. E eu decidi realmente dar esse tema, né, o enfrentamento. Jesus enfrentou o diabo. E eu estou enfrentando em nome de Jesus também, tá? Se fosse depender dele, eu não estaria aqui agora transmitindo essa palavra, mas em nome de Jesus nós vamos transmitir. Ores por nós. Santo Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento. Te apresento a pessoa que está me ouvindo, a família dessas pessoas, a minha família, a minha vida. Essa nossa missão fica com cada um de nós, dependemos muito do Senhor. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema, como já disse, dizendo o enfrentamento. E o que é enfrentamento? Enfrentamento é atacar de frente. Jesus aqui, ele foi atacado e ele está contra-atacando de forma soberana, de forma convicta. E nós, como imitadores de Jesus, como seguidores de Jesus, devemos também, diante desse inimigo aqui, desse ser que está sempre contra nós, devemos também nos portar como Jesus se portou, né?
Jesus teve aquele comportamento de coragem e de certeza do que estava dizendo. A gente observa aqui que o diabo, gente, ele é um profundo conhecedor da Bíblia, a palavra de Deus. Ele faz exatamente o uso desta palavra para tentar enganar Jesus, seduzir Jesus, fazer com que Jesus ele retrocedesse na sua convicção. E é exatamente assim conosco. Quantas vezes ele usa de artimanhas, usa de pessoas, de figuras, de personagens que fazem usos de palavras filosóficas, palavras que têm certo sentido, mas que na verdade são palavras subliminares para tentar nos levar para uma queda, para uma situação de distanciamento de Deus. E às vezes ele faz uso da Bíblia também, né? Como fez aqui nesse encontro com Jesus. Ele aproveita o estado de necessidade que Jesus estava tendo. Jesus havia jejuado 40 dias, 40 noites, diz aqui o texto que ele teve fome. E ele, para tentar Jesus, ele diz, olha, se tu és o Filho de Deus, se tu és, ele sabia que ele era, manda que estas pedras se transformem em pão ou em pães. Gente, a gente sabe, eu sempre digo aqui, que o diabo, ele tem uma raiva muito grande do ser humano. Porque esse ser humano, ele recebeu de Deus algo que o diabo sempre quis, antes de ser diabo. Quando ele era o querubim ungido, e acho que ele vendo, claro, com certeza, a adoração que Deus recebia, a Bíblia diz que ele quis ser semelhante ao Altíssimo. E por conta disso, dessa soberba, ele foi expulso, foi destronado, perdeu a sua glória de querubim ungido e se tornou o diabo. Aí ele vê quando Deus faz o homem segundo a sua imagem e semelhança, ou seja, Deus fez o homem exatamente como ele queria, sei lá, na glória. Aí o que é que ele colocou no coração? Vou destruir esse ser, vou perseguir esse ser que Deus criou segundo a sua imagem e semelhança. Então, quando você, a senhora ou o senhor, acordar, como acordou agora há pouco, talvez já acordou faz tempo e só teve tempo de ouvir essa palavra agora, mas quando você perceber que está sendo afrontado pelo diabo, seja lá como for, seja de uma forma estritamente espiritual ou talvez física, ou seja, se utilizando de um corpo físico, o diabo, para te atingir. Como ele fez lá no jardim, né? Se incorporou naquela serpente. Quando isso acontecer, faça como Jesus, enfrente ele, encare ele, lute. Claro, em nome de Jesus, como disse no início, se somos imitadores de Jesus, devemos fazer como Jesus fez. Seja convicto, tenha certeza do que está na palavra de Deus e resista a ele. Hoje eu quero falar especificamente do diabo. A gente tem outros dois grandes inimigos, que é o mundo e a nossa carne, mas eu estou falando do diabo, porque aqui, no texto que eu escolhi, o enfrentamento de Jesus foi contra o diabo. Então, se Jesus teve esse embate com o diabo, quem somos nós? Nós somos melhores do que Jesus? Nós vamos ter também esse embate. Agora, o segredo é permanecermos junto de Jesus, porque Jesus venceu ele. E se a gente estiver junto de Jesus, no nome de Jesus, nós vamos vencer o diabo nesse enfrentamento. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Jessé.